Vamos nessa então com o Sala de Domingo, 1 hora de debate com um gostinho de churrasco, cheirinho de churrasco. Depois tem o pré-jornada e aí tem Grêmio e Vasco. E aí na virada, no fim da tarde, início da noite, tem Atlético Mineiro e Internacional em mais uma rodada importantíssima do Campeonato Brasileiro para os times do Rio Grande do Sul. Sala de Domingo deste dia 6 de dezembro de 2020 para a Unimed Porto Alegre. Unimed Porto Alegre dá a dica. A Black Week Unimed foi prorrogada até 14 de dezembro. Aproveite. Conquistar vem de dentro. Calçados Pegada, a marca da conquista. Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor para a sua mesa. Experimente. Rede de Farmácia São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Steel, com você no campo e no jardim. E São José Industrial, alta performance no campo a preço justo. Quero começar pelo Simon Bianchini e as informações do Grêmio. Vamos falar meia hora do Grêmio, meia hora do Internacional. O primeiro jogo é o do Grêmio às 4 da tarde. Então, Simon, faz um resumo, boa tarde, e um resumo do Grêmio que vai a campo logo mais. Tudo certo, Colin. Grêmio busca o 16º jogo dessa invencibilidade. Já são 15 partidas com 12 vitórias e 3 empates. Uma vitória vai representar um salto de classificação de no mínimo 3 posições, podendo chegar a 4, dependendo do jogo do próprio Inter contra o Atlético Mineiro. Se o Inter não vencer e o Grêmio conseguir mais uma vitória no Brasileirão, o Grêmio vai terminar na 4ª posição. 3 jogadores serão preservados hoje: Vanderlei, Jean-Pierre e Kahneman, e a provável escalação do tricolor para esse compromisso das 4 horas na Arena: Paulo Vitor, Vitor Ferraz, Jeromel, David Braz e Diogo Barbosa. Maicon e Matheus Henrique, Luiz Fernando, Pinares, o Isaac e o PP na ponta esquerda, na frente Diego Souza. Perfeito. Leonardo Oliveira, boa tarde. E a tua avaliação sobre esta projeção de Grêmio contra o Vasco, que briga para permanecer na Série A. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Colin. É um Grêmio que está preparado para esse calendário maluco, principalmente de dezembro, que tem mata-mata, semana sim e outra também. O Grêmio construiu isso e ele chega robusto, ele chega forte para essa hora decisiva. Tem alternativas. O Jean-Pierre sente, mas tem o Pinares, tem o Isaac. O Pinares pode jogar pelo lado. As extremas têm alternativas de sobra, né? Tem Ferreira, tem Everton, tem Gui Azevedo, tem Luiz Fernando, o Alisson está fora, né? Tem o PP, que é o cara que vem sendo titular e se afirmou desde a saída do Everton. O Grêmio, me parece que ele se reencontra, ele resgata um modelo de futebol que deu certo, ele resgata a sua confiança, e isso lá nos meses de setembro e outubro era uma dificuldade que o Grêmio tinha. Todo mundo vinha à arena e transitava pelo meio campo do Grêmio. O Renato tentou outras formações, mas o Grêmio chega forte para encarar as 3 competições. O Grêmio tem boas chances na Copa, pelo histórico de mata-mata, sim, mas o Grêmio também está no bolo do Brasileirão, né? E pode sim dar aquele sprint, o importante é estar no bolo, para lá na reta final poder pelear pelo título. Eu acho que o Grêmio está muito bem posicionado e está muito bem fortalecido para essas decisões de dezembro. Luciano Périco, boa tarde, gigante. Será que o Vasco vem fechadinho ou vem para jogar, marcar e deixar jogar também? Como é que tu acha que vai vir o Vasco e como vai ser esse jogo logo mais, Luciano? Tudo bem, Colin? Boa tarde para ti, para os demais parceiros aí do Sala de Domingo, para nossa audiência. Eu penso, Colin, que o jogo hoje pro Grêmio, claro, é um jogo importante para mergulhar no G4. O Grêmio, dependendo, é claro, do resultado aí do jogo do Internacional, pode ser o 4º colocado, ultrapassando o Fluminense, chegando a 40 pontos em caso de vitória. E eu tenho a impressão de que o Vasco, Colin, na situação que está no campeonato, na zona do rebaixamento, eliminado aí no meio da semana na Copa Sul-Americana, claro que nessa briga na ponta de baixo, o Sport joga fora, o Atlético Goianiense joga contra o Goiás, é um clássico, embora os dois não estejam numa boa situação no campeonato. Ontem teve um empate melancólico, Curitiba e Bragantino. Daqui a pouco pro Vasco até um pontinho não dá pra dizer que é mau negócio não. Mas eu acho que o Vasco não vai também fazer aquela retranca medonha como alguns outros times já fizeram, até pela camisa do Vasco. Mas o Grêmio, é claro, Colin,
amplo favorito para ganhar o jogo na Arena, ainda mais com a informação do Simon aí de que o Renato deve colocar em campo uma equipe praticamente titular, e é o que o Renato tem feito, e tem feito de forma acertada. Até escrevi lá em GZH que coloca alguns reservas no time, mas os titulares estão no banco aí para qualquer emergência, exceto o Jean-Pierre hoje, que tem que ficar, Colin. Lembra? Tinha uma novela, Um Sonho a Mais, que tinha um personagem que era o Volpone, que era o Ney La Torraca, ele ficava dentro de uma bolha. O Jean-Pierre, até quarta-feira, ele tem que ficar dentro da bolha, preparado para o jogo importantíssimo contra o Santos na Arena. Manhã Gol, tá certo, Renato, nessa projeção de time, a forma de pensar o jogo contra o Vasco, porque a partir de agora vem pedreira na Libertadores e também na Copa do Brasil, mais alguns dias, né? Boa tarde, Colin, boa tarde, amigos. Boa tarde. Eu acho que o Renato está fazendo algo que ele aprendeu com o Jorge Jesus aí no ano passado, né, de tentar manter sempre uma maioria de titulares e não preservar todo o time, inclusive do banco, como era comum ele fazer até o ano passado, ainda mais sendo vésperas aí de jogo da Libertadores contra o Santos na quarta-feira. Se fosse o velho Renato, hoje nós teríamos 11 reservas em campo e nem no banco de reservas teríamos titulares. O Renato hoje está mostrando aí que pode jogar com um time muito perto do titular, por mais que tenha acontecido um investimento aí na qualificação do grupo, e hoje nós temos um time do Grêmio hoje mais equilibrado entre titulares e reservas, ainda assim ele tem que manter aqueles que são os melhores, e por serem melhores são titulares. Talvez eu não concorde apenas aí com a possível preservação do Vanderlei, né, e jogar o Paulo Vitor. Acho que goleiro tem que ter uma linha diferente, quanto mais jogar, melhor ele fica. E o Vanderlei está num momento muito bom, está fazendo defesas importantíssimas, diminuindo a desconfiança do torcedor. Acho que o Vanderlei poderia ser preservado dentro de campo como titular, Colin. Lele Bortolassi, como é que tá o teu coração aí para Inter e Atlético e Inter e Boca, Lele? Boa tarde, Colin, boa tarde, colegas, boa tarde, audiência da Rádio Gaúcha. Pois é, o Lucianinho falou da bolha ali, né? Da vontade do Colorado atualmente se enfiar numa bolha mesmo e só sair quando as coisas voltarem ao normal, né, cara? Porque a gente vê um time em evidente decadência, uma dificuldade em tudo, né? Quando faz uma boa partida, como fez contra o Boca, né? Não consegue fazer o gol. A bola bate na trave e não entra, o chute não vai no gol, aí se entrega um gol da forma que se entregou. É tudo muito difícil, cara, mas eu tenho certeza que o torcedor colorado sempre acredita, né? Começa, o juiz apita o jogo, a gente continua acreditando, e só uma vitória do Inter, só uma atuação boa com uma vitória vai poder fazer o torcedor voltar a acreditar que ainda possa acontecer alguma coisa nessa temporada que se desenha, esse final de temporada melancólico para o Internacional. Mas vamos lá, vamos ter esperança. Ô Lele, e qual é a tua visão sobre o atual momento do Grêmio? Cara, é inegável que o Grêmio está crescendo na hora certa, né? O Grêmio, na realidade, assim, se a gente for analisar o que foi esse ano e for pensar o que se passou na parte interna, né, nos bastidores do clube, do Grêmio e do Inter, a gente vê bem a diferença na questão administrativa dos dois clubes, né, principalmente no que diz respeito a uma, como eu diria assim, a um suporte ao futebol. A gente pode lembrar ali que no meio do ano, ali depois que o futebol voltou e tal, o Grêmio era um time muito instável, o Renato tinha o seu trabalho questionado por boa parte da torcida, né? Inclusive alguns torcedores do Grêmio, pelo menos na bolha da rede social, muitos torcedores pedindo até a saída do Renato, falando em final de ciclo e tal. Só que o que aconteceu? O clube Grêmio, o presidente Romildo Bozan, o departamento de futebol do Grêmio deu ao Renato todo o suporte, toda a estrutura, afastou o jogador que tinha que afastar, né? Quando a gente começou a ficar sabendo aquelas crises ali com o Jean-Pierre, né, de por que o Jean-Pierre não jogava, né, se fez uma, vamos chamar de DR, né, se fez uma DR interna, tudo se resolveu e os resultados começaram a aparecer dentro de campo, desculpa. No Internacional, o contrário, né, quando a crise começou a ficar externa,
quando as palavras do treinador, do até então treinador Eduardo Cudê, começaram a se chocar com as palavras do executivo de futebol Rodrigo Caetano, inclusive da parte externa, né, nas entrevistas do microfone. Aí o que aconteceu? A direção colorada não deu ao treinador o suporte que deveria dar. E aí, por isso, ele foi embora, né? E quem está acompanhando agora o que está acontecendo com o Celta de Vigo na Espanha, está vendo que realmente tínhamos sim um treinador diferenciado aqui. Com a situação da saída do Cudê, o Inter se perdeu. Com a situação da permanência do Renato, o Grêmio voltou a se encontrar e, inegavelmente, tem chance de título nas 3 competições que disputa hoje. Ô Lelê, tem um detalhe que eu acho importante, porque esse período conturbado que o Grêmio viveu recentemente, ali na semana do aniversário, por volta de 15 de setembro, um pouco antes, um pouco depois, não é inédito da temporada de 2020. Eu, como setorista, lembro muito bem de ter acompanhado e vivenciado aquela semana que o Grêmio foi eliminado pro Novo Hamburgo, na semifinal do Gauchão de 2017. Depois o Novo Hamburgo ganhou o título em cima do Inter, mas ali o Renato também balançou. O que o presidente Romildo Bolzan fez à época? Desceu ao vestiário, vamos usar essa expressão, conversou com os jogadores, teve reunião, acertou as coisas. Em 2018 e 2019 também passou por turbulências parecidas. Para mim a mais forte até foi nesse ano, em que o Renato foi muito contestado. Mas eu acho que a leitura que você faz é perfeita, porque o presidente, querendo ou não, acabou interferindo no vestiário, agindo. E o que nós presenciamos, pelo menos no lado do Internacional? A figura do presidente Marcelo Medeiros, e isso é pelo menos dito por todos internamente, o presidente ele foi ao vestiário após a saída do Alessandro Barcelos, vice-presidente de futebol, mas não conseguiu ter pelo menos a proeza e não conseguiu ter o mesmo efeito. E acho que muito também passa pela ligação dos dois presidentes e com essa capacidade de gerir essas crises. O presidente Bolzan foi muito bem em todos esses processos e por isso está tendo sequência. Já o presidente Medeiros, e há quanto tempo nós não ouvimos uma manifestação do presidente Marcelo Medeiros? Há quanto tempo o Lucianinho e o Diori tentam ouvi-lo dentro do Show dos Esportes? A gente não consegue ouvir o mandatário colorado que parece contar os dias até o término da sua gestão. Essa é uma questão, né, Lelê, que ficou... Opa, desculpa, essa é uma questão que ficou clara, porque o próprio Alexandre Chaves Barcelos meio que tomou a dianteira no processo. E se a gente for reparar, ele sempre é que fala em nome do futebol do Inter, mesmo não sendo um cargo de vice-futebol, ele que é vice-presidente eleito, tem tomado a frente nesse processo. Né, de se manifestar, inclusive sexta-feira deu entrevista pra gente aqui no Show dos Esportes. Então, na verdade, o presidente Marcelo, a impressão que passa é que tá realmente um pouco afastado aí do processo. E o Alexandre nesse momento é que é a figura mais presente, né, dentro do vestiário como um ente político do clube. Eu sempre achei o presidente Medeiros blindado. Até não sei se por uma própria característica dele ou solicitação dele, eu sempre achei o presidente muito blindado, muito cauteloso para decidir se vai ou não vai para entrevistas, se concede ou não consegue entrevistas para os veículos. Enfim, é uma percepção que eu tive de toda essa gestão Marcelo Medeiros, um receio de se expor e muitas vezes blindado, e essa blindagem consequentemente é a negativa. Não, o presidente não vai falar, nesse caso o presidente também não vai falar e assim por diante. Eu não sei se vocês não tiveram a mesma percepção nessa gestão Marcelo Medeiros. É claro que a gente tem que pensar também o seguinte, né, Colin? Óbvio que os dois clubes vivem momentos diferentes, né? O Grêmio tem muito menos pressão da sua torcida do que o Inter tem da sua, se a gente pegar principalmente os últimos 4 anos, tudo que aconteceu de 2016 para cá. Mas a grande questão é a seguinte, né? O Internacional tem essa instabilidade, essa falta de estrutura no futebol escancarada. Desde o momento em que o vice de futebol que contrata o Eduardo Cudê sai, o Eduardo Cudê chega, aí tem outro vice de futebol, também sai, sabe? Tipo assim, as contratações que ele pediu, algumas foram feitas, outras não foram feitas. E aí, onde é que está o executivo de futebol nesse momento? Porque o Inter, desde a saída do Alessandro,
e essa saída, se eu não estou enganado, ela aconteceu ali no meio de setembro, ali durante o mês de setembro, o Inter não tem mais vice de futebol. Aí, como o Lucianinho falou aí, o Alexandre Chaves Barcelos, ele acaba falando como se fosse o vice de futebol, mas ele não é. E o executivo de futebol que está ali dentro, né? Eu penso assim, se tu tem uma hierarquia, tu tem cargos no clube, tu tem o presidente, tem o vice de futebol, tem o executivo de futebol, na ausência de um vice de futebol, eu entendo que o executivo de futebol passe a ser o homem forte da pasta, né, do departamento. E aí o que acontece? O executivo de futebol entra em rota de colisão pública com um treinador que estava fazendo um verdadeiro milagre com o grupo do Internacional. Ninguém mais tem dúvida disso. Eduardo Cudê fazia milagre com o que tinha de material humano no grupo do Internacional. A gente vê hoje o Internacional jogando e se lembra do Internacional jogando, e vamos deixar bem claro, acho que Cudê tinha muitas falhas, tinha muitos problemas de escolhas, tinha escolhas equivocadas, como todo treinador tem. Agora, o resultado que o Eduardo Cudê nos dava nas tabelas dos campeonatos, dos resultados dentro de campo, era extremamente satisfatório. Como é que um treinador que é líder do campeonato não tem suporte do seu departamento de futebol? As coisas internas do Internacional, elas são muito mal explicadas mesmo. E elas só estão piorando agora com essa eleição, do jeito que a coisa tá, do jeito que a gente vê na bolha, né? Vou dizer de novo, a bolha da rede social. Mas realmente, essas baixarias aí de vazamento de dado de sócio, sabe, de manipulação de documentos que são internos do clube para chapa tal, para chapa, sabe? Já demorou, já passou da hora dos dois candidatos a presidente virem a público e assumirem as suas responsabilidades perante o que está acontecendo dos seus, entre aspas, militantes nessa eleição, que só deixa mais ainda escancarado o quanto o Inter está perdido internamente e o quanto a gente tem que torcer logo para essa eleição chegar, para que o Inter volte a ter algum rumo, inclusive dentro do campo. Quem sabe essa volta ao rumo acontece hoje, né? Numa vitória num jogo que é muito difícil, mas enfim, vamos lá. O Galo Mineiro é um time muito instável também. Eu vou além, Lelê, e eu não acredito em recuperação do Inter, recuperação técnica. Essa história de que a motivação, de que a mobilização, de que vamos no upa-upa, não, upa-upa não ganha jogo. O que ganha jogo é organização tática, é treino, é filosofia de jogo, é conceito de jogo, é repetição, tudo que o Inter não tem. O Inter está apostando que os jogadores se mobilizem porque é um jogo de visibilidade contra o Boca, o Inter está apostando que os jogadores se mobilizem porque tem a reta final da temporada, mas não se vê o outro lado, né? É a questão tática. O Inter se perdeu, né? E por todos os motivos. Quanto à eleição, eu vejo com muita preocupação o futuro imediato do Inter. A eleição está mostrando que o clube está esfarelado. E todos os grandes resultados de Grêmio e Inter vieram com o clube pacificado. Não digo unido porque é difícil unir, são tantos movimentos, mas pacificado. Com todos olhando para o mesmo norte, né? E me preocupa a situação do Inter. Essa questão do vazamento de dados ela é muito séria. A eleição do Inter foi parar no Ministério Público, né? Porque a Chapa 3, a candidatura de José Aquino Flores de Camargo, tem pessoas dela que estariam vazando dados sigilosos dos sócios. Isso é muito sério, né? Isso precisa ser investigado. E chegou o momento de o Alessandro Barcelos e de José Aquino Flores de Camargo, que são duas pessoas que a gente conhece, são duas pessoas sérias, né? Duas pessoas com currículo, de chamarem seus movimentos e darem um basta e começar a discutir projeto. A gente não está ouvindo projeto. Qual é o planejamento que tem o José Aquino Flores de Camargo para o Inter? Para 3, para 5, para 10? Qual é a ideia de futebol? O que eles pensam? É a base? É 70%, 50% da base no grupo? No segundo ano no time? Eu não escutei isso. O Alessandro vem a público e diga, meu projeto é esse. Que se discuta projeto. Que se discuta como o Inter vai sair do buraco em que se meteu financeiramente, porque a pandemia ela foi nociva para o Inter. Ela agudizou um problema financeiro do Inter que essa gestão tentou, de alguma forma, equilibrar, tentou, de alguma forma, encontrar saída, porque o Inter, em 2015 e 2016, ele já vinha, né, o Inter vinha organizado, né, desde aquele período dourado, mas a gestão 15-2016, ela jogou tudo para os ares. E a gente viu o que aconteceu. As denúncias estavam aí, de dinheiro vivo saindo do caixa, 10 milhões de reais.
fora o restante que está sendo investigado ainda. Então que se discuta projeto, Lelê. Qual é a ideia para o Inter? Qual é o clube que se pensa? Como é que vai pagar uma dívida que é gigantesca do Inter? Sabe, Léo? É um clube que vai fechar o ano com negativo de 60 milhões, gente. Isso não se discute. A gente até fez 2 séries de entrevistas com os candidatos, ainda quando eram 4 candidatos, e depois, até na semana passada, eu estava de folga, na sexta-feira, o Diório e o Zé Alberto entrevistaram de novo o José Aquino Flores de Camargo e o Alessandro Barcelos. E claro, a gente trata essas questões todas aí, enfim, né, que tu colocou de projeto para base, para buscar receitas, para tentar diminuir esse déficit, essa dificuldade financeira. E o que eu noto, Léo, é que os 2 candidatos, pelo menos, e até os que a gente entrevistou também, que acabaram não indo para o segundo turno, eles tratam dessa questão pública, mas de uma forma muito genérica. Temos que apostar na base, porque a base é algo que pode trazer proveitos e rendimentos dentro de campo, mas também fora dele. Isso todo mundo sabe, né? Essa é uma questão, mas como fazer isso? Qual é o caminho para chegar a isso? Luciano, é porque senão fica muito, Luciano, eu vejo, fica muito no genérico, Léo, né? Tem que melhorar isso. Bom, exato. É claro que tem que melhorar, mas como melhorar? Essa é a questão, né? E assim, Luciano, o meu vice de futebol é o fulano, o meu diretor é o... Cara, não, os nomes não são importantes, com todo respeito às pessoas que estão sendo indicadas, filosofia, né, que são pessoas de grande serviço ao Inter. O importante é, o meu planejamento para o clube é esse. Em 5 anos pretendemos ter isso. A nossa ideia de futebol, ela vai ao encontro dessa ideia da torcida, porque é uma ideia de futebol que ela vai se traduzir na arquibancada e vai mobilizar. As pessoas vão se empolgar, as pessoas vão se sensibilizar, vão se emocionar vendo o nosso time jogar. Eu quero essa ideia de jogo e nós vamos desenvolver isso, porque lá no Sub-12 nós vamos formar meia, porque nós queremos ter um time acadêmico. Não, nós vamos formar extrema de velocidade, desde o Sub-12. E o time Sub-13, Sub-15 vão jogar todos no mesmo modelo. E em 10 anos eu quero ter 200 mil sócios. Eu estou chutando aqui, entendeu? Mas a gente não ouve isso, né? São pontos que precisam estar no horizonte. Eu vou ter um CEO. Nós vamos ter tantas diretorias executivas de pessoas garimpadas no mercado para que se crie uma estrutura que não dependa de pessoas. Que foi o que aconteceu agora. O Inter se desmantelou politicamente. E o Inter se reorganizou. A gestão do presidente Marcelo Medeiros, ela não teve o resultado do campo, não. Ela bateu na trave na Copa do Brasil. Mas a gente nunca pode esquecer que essa gestão pegou o clube quebrado e na Série B. Então, assim, tem méritos. Não foi o sucesso que todos esperavam, não. Mas em 2017 o Inter precisou remontar um time porque havia jogadores que não podiam passar na frente do Beira-Rio. O Inter tinha jogadores que não podiam treinar no Beira-Rio. Porque por todo o processo de 2016. O Inter é como se ele tivesse resetado. O Inter começou do zero. Então tem méritos dessa gestão. Nós vamos continuar esse projeto. Tem algo que eu trouxe na edição de sexta-feira da Bola Dividida em GZH. O Inter está caminhando muito rapidamente para conseguir aprovação na Câmara de Vereadores para a construção das 2 torres no pátio do Beira-Rio. Isso vai ser um salto que o clube vai dar. O clube vai ter uma outra receita. Inclusive a ideia de criar uma SPE que administre essas torres. O dinheiro não vai cair no caixa do clube. Essa SPE, ela vai, por exemplo, o Inter quer contratar o Luciano Périco. E aí vai fazer uma parceria com a SPE que vai investir um dinheiro no jogador e depois na venda ela vai ter o lucro dela. Vão ser assim, empresas paralelas, o Inter e essa SPE que vai administrar as torres. Então, tem coisas boas na gestão. Isso eu quero ouvir. Como é que vai ser a questão das torres do Beira-Rio? O Gigantinho está pendurado para ser aprovado no Conselho Deliberativo. É algo bom que ficou dessa gestão. Porque o Gigantinho estava dando prejuízo de 300 mil reais por ano. Né? O CT, o Grêmio está finalizando o CT agora. O Grêmio está entregue em janeiro o prédio, a parte física do seu CT. Tem os campos e agora tem um dos campos, inclusive, iluminado para jogos da base. Colocaram a iluminação, jogos noturnos. Né? Como é que é a questão do CT do Inter? Porque agora o CT está regularizado, o Inter tem escritura, está tudo em ordem. Então, assim, a gente precisa avançar nesse debate, porque senão os 2 candidatos eles vão ficar reféns de quem está, digamos assim, do baixo clero, que está provocando essa confusão toda na eleição. Então que se discuta propostas, porque senão a eleição do Inter não vai sair mais na página de esportes. Ela vai sair em outras páginas, pelo que a gente está vendo.
E tem outro detalhe, né, pessoal? Com relação agora, a gente está projetando o futuro, né, Léo e parceiros? Mas o futuro do Inter imediato, ele me passa com uma preocupação de entender como é que vai funcionar o processo. Imaginem só, o presidente que está atual, o vice-presidente e o próprio diretor executivo, eles saem dia 31 de dezembro, ou seja, daqui a 25 dias. O principal jogador do grupo, a estrela da companhia, também deixa o clube. Só que a temporada, ela vai até fevereiro, quase final de fevereiro. Eu te confesso que eu não consigo entender como é que vai ser essa transição, gente, porque vai mudar o presidente no meio do caminho, né? O treinador permanece em princípio, mas vai ter uma outra gestão que certamente vai estar pensando num outro treinador, já vai estar pensando em buscar jogadores, sendo que tu tem um grupo agora. Isso mostra, e eu não sei se vocês concordam comigo, que essa eleição, olha, pode apontar como a principal culpada desse momento de instabilidade do vestiário do Internacional. É o fim de festa, né, Luciano? Todo mundo vai embora amanhã, todo mundo vai embora. Por mais que o D'Alessandro tenha, né, o seu nome escrito aí na história do Inter, mas ficou fora de hora ali o anúncio dele, faltando ainda, né, um mês e pouco para acabar o ano, de que ele já vai embora, faltando 2 meses para terminar o Campeonato Brasileiro, né? O Rodrigo Caetano, que talvez seja aí um dos pivôs da saída do Cudê, né? Acaba também já certo que vai sair no fim do ano, porque ninguém procurou, né? Ninguém procura dos outros candidatos, como o Léo falou, a gente não tem uma proposta aí que se apresente. Já comentaram que o Abel vai ficar, mas o diretor executivo não. Então ele também, né, largou. Aí o Inter tem agora compromissos difíceis, mas esse clima extra-campo é um clima de fim de festa que os jogadores lá, larguei, né, também, não tem diretor executivo, não, meu referência no meio-campo já disse que vai embora daqui a um mês. Como é que a gente vai ficar, Léo? Essa é uma das razões, pelo menos, porque eu tentei falar 2 vezes com o Eduardo Cudê, né? Ele foi muito gentil, muito educado, mas que não evitaria falar, né? Já falei o que tinha que falar, por toda a questão do vestiário. Acho que é até uma questão de respeito aos jogadores, para não conturbar o ambiente. Mas pessoas ali próximas dele me disseram que uma das preocupações uma das coisas que o incomodaram, além depois do que ele disse na entrevista coletiva no Celta, a pergunta do nosso amigo Fernando Calas, que é o brasileiro que trabalha no jornal AS de Madrid, ele disse, me senti desamparado, né? E uma das reclamações dele antes de sair de Porto Alegre era essa, de que ele ouvia as pessoas muito preocupadas em fechar a gestão de uma forma correta, né? Para passar o bastão com tudo adequado. Eu disse, ouvi muita frase, eu tenho que ver o meu CPF, tenho que cuidar do meu CPF, né? Porque hoje os dirigentes respondem por todas as questões, né? Os dirigentes assinam e eles respondem como pessoas físicas, né? Então, isso foi uma das reclamações dele. Tá errado? Não tá errado. Os dirigentes têm que organizar o clube para passar a gestão. Mas tá errado foi a eleição ter sido realizada em dezembro, sabendo-se que a temporada iria até fevereiro. Isso é quase imperdoável, Leonardo. Eu não consigo imaginar um status político do clube, uma maturidade dos dirigentes, dos conselheiros, que também são parte importante. Porque o estatuto proibia algum tipo de mudança em ano eleitoral. Mas, gente, a gente está vivendo um ano completamente de cabeça para baixo, onde as vírgulas são possíveis em todas as áreas. A gente tem mudança de regra no futebol, Lelê. Pode trocar 5 caras, tem mudança por exemplo, em competições na Libertadores, tu pode inscrever 50 jogadores. É diferente 2020. Exatamente. Se o Inter internamente não entendeu isso, tem que passar por isso que está passando. Mas alguém tem que ser responsabilizado por isso. O estatuto não pode ser desculpa para não ter mudado a eleição, porque o mesmo estatuto diz que o Inter não pode ficar sem vice-presidente de futebol e o Inter está sem vice-presidente de futebol. Então isso aí foi uma questão que eu não sei quem é o culpado ou os culpados, mas sim, é determinante para o que está acontecendo no Inter, esta não transferência da eleição, e ela deveria ter sido discutida já lá na época da pandemia, que nós não tínhamos futebol.
Já sabia-se que se o calendário se o futebol voltasse, o calendário viesse a ser retomado, nós adentraríamos o ano seguinte. Todo mundo sabia disso. Como é que os conselheiros, a direção, como é que não tomaram essa decisão pensando no melhor Faltou futuro? maturidade para sentar e dizer, ó, gente, vamos conversar aqui, vamos tratar desse assunto que é sério, que vai impactar a vida do clube, porque vai pegar uma eleição no meio da temporada. Olha só. Mais do que maturidade, faltou interesse político. Entendimento. Claro, né? Faltou pensarem no clube. Se tivessem pensado no clube, teriam tomado essa atitude. Porque o assunto começou a pipocar mais cedo do que deveria. Esse assunto foi antecipado e aí começou a entrar o próprio... Há 2 anos já, Colin, já se debatia quem seria, se o Alexandre Chaves Barcelos poderia ou não, pelo estatuto do clube, concorrer à presidência. Esse assunto era empurrado com a barriga, e até que chegou no momento que implodiu no vestiário, implodiu a política do clube, mas esse assunto era pauta há muito tempo nos corredores e levou tempo, pelo menos, para que o Inter tomasse essa decisão. Veio a pandemia, se adiou. Só uma pergunta que eu até faço questão de fazer para os companheiros. Se o Inter realmente tivesse atrasado essa eleição para o final de fevereiro, só ia adiar o problema, não iria? Porque seria também no final da temporada. Seria retardar o problema, não seria agora. Mas no meio, né? Mas o processo político não estouraria no dia 25 de setembro. Mas ia ser em 25 de novembro. Não, mas se a eleição é em fevereiro. Ia ser agora com a Libertadores. Mas aí terminaria hoje a temporada. Não, hoje seria a última rodada da temporada. Mas olha só, eu digo no final da temporada de 2020. Se a eleição fosse... A temporada acaba dia 24 de fevereiro, né? Se a eleição fosse, sei lá, 26 de fevereiro, o problema seria só transferido de data. Não, mas, iria Simon, acontecer esse conflito de datas. Não, mas aí, Simon, tu não teria um problema que... Ele não começaria tão cedo, né, Léo? Exato, mas não teria o problema, Léo, as vésperas de Inter e América e as vésperas de Inter e... As vésperas de quartas de final de Copa do Brasil. Sabe e as quando vésperas começou de o problema, de Colin? Libertadores. No Grenal do Beira-Rio, aquele da Libertadores, gol do PP. Ali já se falava muito da política e começou a interferir. Não é à toa que o Alessandro Barcelos, ele sai do departamento de futebol na sexta seguinte, 2 dias depois, menos 48 horas depois desse Grenal tão importante no Beira-Rio. E saibam só, até para colocar uma diferença que tem nesse processo. Hoje é dia 6 de dezembro. A gente tem praticamente todo dezembro de jogo, todo o janeiro e todo o fevereiro. Ou seja, seria bem diferente. A eleição vai ser dia 15 agora. Foi muito tempo antes desse processo deflagrado. Sim. Daqui a pouco vai no conselho, iria no conselho, né? E se marcaria, a eleição vai ser 20 dias, 15 dias depois do último jogo da temporada. Porque aí tu retarda o processo político, entendeu? Tu não teria toda essa questão da saída do racha, dos movimentos que davam apoio à gestão do Marcelo Medeiros. Tu talvez não tivesse essa questão toda com o Eduardo Cudê, que se sentiu isolado no vestiário. O clube não estaria fechando uma temporada no meio da temporada. Porque se a gente for ver a rigor, hoje a gente estaria em outubro numa temporada regular, que é quando começa o segundo turno. O segundo turno é disputado em 68, 70 dias. O Brasileirão é uma coisa maluca, que ele começa em maio e o primeiro turno ele vai de maio a outubro. E o segundo turno é de outubro a começo de dezembro, a primeira semana de dezembro. É uma coisa maluca, né? Sempre foi assim. Então, essa eleição, ela estourou mais ou menos numa temporada regular por final de setembro, início de outubro, tendo jogos para disputar. O Luciano trouxe algo interessante e essa semana eu fui atrás disso. Eu achei que haveria uma transição no futebol, que o Caetano daria pelo menos o restante da temporada até fevereiro, talvez até num trabalho conjunto com outro executivo que viesse, mas para que se tivesse uma passagem de bastão. Não é isso que vai acontecer. O Caetano dá expediente até o dia 30, ou dia 31, e no dia 2, o Inter tem um novo gerente executivo. Ganha a eleição o José Aquino ou ganha o Alessandro Barcelos. Então, olha a interrupção no trabalho que vai haver. Vai se começar um trabalho novo com o campeonato ainda tendo 10 ou 12 rodadas a serem disputadas. É bem isso. Pessoal, tenho que ir para o intervalo comercial no Sala de Domingo, tá bom? Deixa eu falar aqui quem é que nos patrocina. Unimed Porto Alegre dá a dica. A Black Week Unimed foi prorrogada até 14 de dezembro. Aproveite. Conquistar vem de dentro. Calçados Pegada, a marca da conquista. Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor para a sua mesa. Experimente. Rede de Farmácia São João,
Cuidar da sua saúde é a nossa missão. Steel, com você no campo e no jardim. São José Industrial, alta performance no campo a preço justo. Como a gente acabou invertendo aí, falamos a primeira meia hora do Inter, a volta do intervalo vai ser sobre Grêmio e Vasco da Gama, falarmos um pouco mais então do jogo de logo mais às 4 horas da tarde. Já voltamos. E aí, meu amigo, que cara de preocupação é essa? Tô arrasado, cara. Tive um encontro ontem, saímos pra jantar, fomos pro meu apartamento e na hora H, falhei. Isso nunca me aconteceu antes, cara. Quem entende de disfunção erétil são os médicos da Clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alpha Men, sexo é saúde. clinicaalphamen.com.br 3013-7172. Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. Você já conhece a farofa Santa Massa? Ela é divina. A farofa Santa Massa tem um sabor artesanal, é deliciosa, crocante, feita com óleo de coco, tem pedacinhos de cebola e ainda vem com uma linda embalagem Ziploc muito prática. Deu vontade? Então experimente já a farofa Santa Massa no churrasco ou em suas refeições e surpreenda-se. Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor na sua mesa. Quer garantir maior produtividade na sua propriedade rural? Conheça os implementos agrícolas da São José Industrial. Grãos, pecuária, carnes, leite e toda a cadeia da agricultura contam com estes implementos. São 27 anos de mercado e mais de 970 revendas em todo o país. Conheça mais em www.sãojoséindustrial.com.br. São José Industrial. Alta performance no campo a preço justo. Atenção, a Black Week Unimed Porto Alegre foi prorrogada. Agora você tem até 14 de dezembro para contratar seu novo plano com 40% de desconto nos 4 primeiros meses e carência zero para consultas e exame simples. São planos a partir de R$19,99 em 46 municípios, incluindo Porto Alegre, Litoral Norte, Camaquã e região. Consulte condições da Black Week, só até 14 de dezembro. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Boas notícias na Rádio Gaúcha com RTI. Precisa enviar alguma encomenda com urgência? Reforçamos nossas medidas de segurança. Os ônibus não param e estamos aqui para ajudá-lo. Enviando pelo ônibus, sua encomenda pode chegar até no mesmo dia. Não pare seu negócio, nem deixe de ajudar alguém por falta de entrega. Contate com a rodoviária da sua cidade e saiba mais. RTI, é fácil enviar encomendas pelo ônibus. RTI, é fácil viajar de ônibus pelo Rio Grande do Sul. É domingo, tem muito Brasileirão, então, claro, tem muito futebol da Gaúcha. Ter os pés no chão e continuar nessa sequência boa. Para seguir subindo na tabela, o Grêmio precisa da vitória contra o Vasco na Arena. A gente precisa voltar a ganhar e tem que ser domingo. Para reagir na temporada, o Inter tem páreo duro contra o Atlético no Mineirão. A partir das 2 da tarde, o pré-jornada já aquece a galera para o domingo de Grêmio e Vasco e Atlético Mineiro e Inter. E depois de tudo, chega o balanço final com entrevistas, análises e repercussões da rodada até às 10 da noite. Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Vipal Borrachas, Steel e Cachaça 7 Campos de Piracicaba. Beba com moderação. De volta com o Sala de Domingo para Black Week Unimed Porto Alegre. Foi prorrogado até 14 de dezembro, 40% de desconto nos 4 primeiros meses e carência zero para novos planos. Conquistar vem de dentro. E para fazer isso com conforto, leveza e estilo, conte com a Calçados Pegada. Conheça a nova coleção nas nossas redes sociais. Pegada, a marca da conquista. Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor para a sua mesa. Experimente. E ontem as cidades de Palmares do Sul e Três Cachoeiras, no Rio Grande do Sul, e Itajaí, em Santa Catarina, receberam a primeira loja da rede de farmácias São João na sua cidade. Com lojas amplas, modernas e com a prestação de serviços de saúde, que é a marca da rede. Steel, junto de quem faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra, junto de quem faz o agro. Alô, debatedores, já vão se preparando para uma pergunta forte
sobre o Grêmio. Quer garantir maior produtividade na sua propriedade rural? Conheça os implementos agrícolas da São José Industrial. Alta performance no campo a preço justo. Luciano Périco, o Grêmio retomou o melhor futebol do Brasil. Acho que divide esse status, Colin, com o time do São Paulo, que também melhorou muito na temporada, e coloca o Palmeiras. Acho que esses 3 times estão se equivalendo. Não tem ainda um grande futebol tão disparado em relação aos demais. E o Flamengo, eu não sei o que pensar do Flamengo. O Flamengo tem alternado bons e maus momentos, tá fora da Copa do Brasil, tá fora da Libertadores, e eu acho que o Flamengo, sob esse aspecto, ele cresce muito na disputa do Campeonato Brasileiro. Mas o futebol que o Flamengo tá jogando, eu vi Flamengo e Botafogo ontem, acho que ainda não atingiu o status de antes. Então acho que existe um equilíbrio de forças ainda, Colin, entre esses times. Tá, já que o Lucianinho ficou em cima do muro, eu não fiquei em cima do muro, eu só acho que não tem ninguém se sobressaindo. Não coloco ninguém. Não posso citar o São Paulo, porque o São Paulo... A pergunta é sim ou não, né, Colin? Então, pois é, né, Manhã? Não, o Lucianinho disse que não. Pronto, eu não tô indo em cima do muro. Ah, tá. Tá certo. E pra ti também é não, então, Manhã. Vai ficar em cima do muro. Pra mim é não também. Não é em cima do muro, eu tô achando que não. Eu acho que, por exemplo, pra mim o São Paulo me engana, me engana que eu gosto, assim. Me engana que eu gosto. Luciane? Aquele samba. Como é que é a música do Botafogo? Esse é o Botafogo que eu gosto. Coitado do Botafogo. O Botafogo, olha, ontem vou te contar. Botafogo, infelizmente, vai, eu acho que esse ano. Mas assim, pra mim, melhor hoje que eu vejo jogar é o Palmeiras. Acho que ainda está à frente do Grêmio aí. O melhor time é o Flamengo, mas não consegue traduzir em campo essas qualidades que ele tem de peças. O Grêmio eu acho que tá chegando lá, e acho que o Grêmio tem todas as condições de passar tanto por Santos quanto por São Paulo, e aí contra o Palmeiras é o grande desafio do Grêmio, eu acredito. Tá, pro Lucianinho é São Paulo, Palmeiras e Grêmio, uma disputa, né? Que o Flamengo não sei, né? Aquilo que o Manhago falou, o Flamengo ele tá em processo de reconstrução com o Rogério Ceni. Agora tendo mais tempo para trabalhar, tendo só jogos do Brasileiro, eu acho que naturalmente vai crescer o Flamengo de novo. Tá, pro Manhago é o Palmeiras. Pro Simon Bianchini. Vou esperar o final da temporada para responder essa pergunta, mas o Grêmio com o Jean-Pierre jogando o que está jogando, com o Matheus Henrique voltando àquela velha forma, com o Darlan entrando bem, com os laterais avançados, como o Vitor Ferraz e o Diogo Barbosa, o Grêmio está credenciado sim a ser colocado, quem sabe no final da temporada, como o time que melhor jogou futebol de outubro para cá. No final da temporada eu respondo também, né? No final da temporada eu respondo. O Colin me acusa que eu tô no muro, mas o Simon vou dizer no final da temporada. Pô, eu também quero dizer só no final da temporada. Pô. Baita comentarista de resultado. Aí o seu Simon deu uma vigaristeada aí agora. E agora calou. Agora não vem pro choque. Eu tô rindo. Vai dizer que caiu o sinal. Lá em março eu te digo, tá, Colin? Tu me chama aqui, eu falo daí. Isso, dia combinado. 28 de fevereiro, meu aniversário, eu vim participar contigo aqui e vou dizer qual é o melhor time da temporada. Pronto. Vamos esperar quem vai ser campeão e tal, vamos esperar o Grêmio e São Paulo jogarem. É uma temporada maluca, né, gente? A qualquer semana a gente pode ter 10, 15 Mas é o que eu falei, né, Simon? Não tem alguém... Não tem alguém assim, ó, esse é o time, não tem. Então a gente vai ter que fazer um levantamento, um ranking semana a semana, porque já foi o Flamengo, já foi o São Paulo. Acontecendo, né? A minha pergunta é essa, o melhor time do momento. Nessa temporada, nós não temos o melhor time como tinha o Flamengo no ano passado, como tinha o Palmeiras no ano retrasado. É o melhor, pra mim, assim, é o melhor futebol da última semana, porque troca muitos jogadores, muita baixa por lesão, muita baixa por Covid. O Atlético Mineiro, que hoje vai ter 11 jogadores de volta, um time inteiro o Atlético vai ter à disposição. Então, que boa notícia, Leonardo Oliveira, para o torcedor do Inter que está nos ouvindo. Não, mas é uma temporada totalmente atípica. Eu acho que a gente tem que pegar o recorte da semana, talvez os últimos 15 dias. E pegando esse recorte, o Grêmio do Jean-Pierre, do Darlan, do PP, do Jeromel, do Vitor, do Diogo Barbosa, Matheus Henrique, ninguém está jogando mais do que o Grêmio. O Grêmio encontrou uma forma de jogar. Agora, se o Grêmio não tiver o Jean-Pierre, já perde bastante. Por isso que eu digo, a gente tem que pegar o recorte, né,
dos últimos 15 dias. A melhor e ninguém banda tá jogando dos mais do últimos que o tempos Grêmio. da última semana, como tem aquela música do Exato, Titãs, como diria os Titãs, né, Luciano? A Mas melhor banda pra dos mim é o Grêmio. É o Grêmio. É. Até porque o Grêmio completou 16 jogos sem perder. Mas isso, Léo, bem confirma o que tu tá dizendo, o que eu também disse. Eu disse, olha, tem vários times aí que estão oscilando entre momentos. Ontem eu vi Palmeiras e Santos, eu não consegui ver uma imposição do Palmeiras para cima do Santos. Se a gente for ver o Santos, que é adversário do Grêmio até quarta-feira, eu também acompanhei com esse viés de ficar mais atento e de ver o que o Santos está produzindo. O Santos, ele é meio dependente do Marinho, né? E tem, claro, o Soteldo, que é bom jogador, mas ele depende muito desses dois atletas. E o Palmeiras, ele oscilou no jogo, né, Léo? Ele não conseguiu se manter na frente em relação ao Santos. E o Grêmio tem uma grande vantagem, o Grêmio e o São Paulo, no caso, né? O Atlético um pouco menos, porque o Atlético é um time que está em formação. O Atlético, cada semana, ele faz uma contratação, e não é contratação pequena, né? Mas o Grêmio e o São Paulo têm continuidade. Aí tem o português, o Abel começou bem no Palmeiras, mas ele ainda está implantando a ideia de jogo dele. O Rogério Ceni está descobrindo como é que chega no Ninho do Urubu, qual é o melhor caminho, mais perto da casa dele. Tá tentando se achar, e o Flamengo está com problemas internos bem sérios. Mas sabe, Léo, o Ceni outro dia deu uma demonstração preocupante no jogo contra o Racing, ele tirar primeiro o Arrascaeta, depois tira o Everton Ribeiro, mantém o Vitinho, ele já tomou pancada por isso, né? Num jogo como aquele, tu tirar o Everton Ribeiro... Não sei, cara. Não pode. O Everton Ribeiro não podia ter tirado. É pouquinho o trabalho também, né? O Flamengo é meio que um moedor de treinador, né? Principalmente depois que saiu o Jesus. Saiu o Jorge Jesus, agora a pressão em cima dos caras que chegam, bom, tem que ser no mínimo igual. Pô, não tem como, quem né? Tá moendo os treinadores? O Gustavo Henrique, o zagueiro do Flamengo. Foi mal, né? Que nhaca. É muito jogo ruim. Não é assim, falhou num jogo, 2. Não, mas eu não acho mau zagueiro, Colin. Sinceramente, eu não sei. Ele surgiu bem. Ele surgiu bem, mas agora sim, ó. É banco urgente. E o Rogério não tá botando ele no banco. Ô, Lelê, pra ti quem é o melhor time do Brasil? Eu acho que no momento, com certeza, a disputa ela é entre Palmeiras e Grêmio, né? Acho até que o Grêmio leva vantagem por essa maior sequência de jogos sem derrota, né? Mas se a gente pegar o Palmeiras, esteve em momento pior que o Grêmio esse ano já, né? O Palmeiras esteve ali, logo depois da saída do Luxemburgo, o Palmeiras era um time meio... logo depois da saída, não, no momento da saída do Luxemburgo, o Palmeiras era um time totalmente... Eu lembro daquela atuação do Palmeiras contra o time reserva do Inter, né? Que foi praticamente, o Palmeiras foi amarrado aquele jogo, o Palmeiras só conseguiu empatar por uma bobeada do lado esquerdo da zaga do Inter, que é a grande porta de entrada dos adversários colorados do ano, né? Mas o Palmeiras teve aquele momento ruim, mas realmente o Grêmio agora está numa ascendente muito, muito consistente, até pelos próprios resultados que dispensam comentários, mas acho que depende muito do Jean-Pierre, né? O momento do Jean-Pierre, ele é absolutamente mágico. Mas vamos combinar um negócio importante. A gente está citando aí, Simon, 2 times que não trocaram o treinador, né? São Paulo e Grêmio. E cada vez mais esse fator ele tem que ser levado em conta. Quando a gente não aprender isso... Com certeza, Lucianinho. Mas é que a oscilação do São Paulo com o... O Diniz só não caiu porque tinha eleição no final do ano. Eu concordo contigo. É que o São Paulo, assim, ó, eu vi vários jogos do São Paulo esse ano. O São Paulo, ele oscila no mesmo jogo, ele oscila de um futebol bem jogado, aguerrido, de raça, de boa técnica, a um time morto, sabe, em questão de 15 minutos, assim, é um eletrocardiograma total, assim, né? Isso, eu acho que agora, com o fato de ter ficado só com o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, né, perdeu tanto a Libertadores quanto a Sul-Americana, talvez isso faça o time ter um pouco mais de ímpeto, de sequência, mas é que realmente é um time que oscila muito. Eu não consigo hoje apostar um dinheiro que o São Paulo vai ser campeão de alguma coisa por essa oscilação que tem no mesmo jogo, sabe? Diferente do Grêmio, do Palmeiras, que oscilam assim em momentos da temporada. E o Flamengo, a gente tá vendo como é que é, né? O Flamengo nitidamente tem problemas internos. A gente vê que o grupo é muito parecido com o do ano passado.
tem inclusive peças ali que poderiam estar sendo colocadas, que não são. O Pedro Rocha é banco do Flamengo, né? Tipo, será que ele não tem oportunidade em momento algum, né? O treinador tirar, como vocês disseram ali, num jogo de mata-mata, perdendo o jogo, precisando empatar, tirando os 2 jogadores mais inteligentes do time, né? Ontem eu vi boa parte de Flamengo e Botafogo, sabe? O Flamengo, assim, mas muito esforço para fazer um gol, né? Dependeu até de uma falha da zaga do Botafogo ontem, quase tomou um gol no final. Então realmente o Flamengo, a não ser que o Flamengo vai embalar literalmente na reta final, né? Mas hoje, se eu tivesse que apostar mesmo em 2 times hoje para ganhar esses títulos aí, infelizmente para mim que sou colorado, né, eu teria que falar do Grêmio e também, obviamente, do Palmeiras. Pessoal, olha só, temos 4 minutos, eu queria que vocês falassem um pouco do gol do Rafael Sobis e se o Ipiranga, agora nesse grupo aí com Remo, Paysandu e Londrina, se ficar em segundo, ele tá na Série B do ano que vem, se vocês acham que o Ipiranga vai passar. Bom, o golaço do Rafael Sobis está sendo um personagem do Filipão, já marcou 4 gols desde que voltou aí. Já não dá para dizer mais, né, o gol que o Pelé não fez, né, porque a gente teve aqui na Arena, há pouco tempo atrás, aí o gol do Casares, lembram, na final da Copa do Brasil, que foi até mais atrás ainda, mas... O Cruzeiro está 9 pontos atrás do quarto, que é o Cuiabá nesse momento. Então, faltando 12 rodadas, tu já tira 3 rodadas que o Cruzeiro já não tem como encostar. Faltam 9 jogos ainda, em tese. Então, quem sabe, né, por ser muito melhor que os demais, pode ainda beliscar. Particularmente eu não acredito, mas pode beliscar. E na B, o grupo do Ipiranga, na C, quem sabe para chegar na B, o grupo é difícil, Colin, porque tem os 2 paraenses aí que tem muita tradição, né? Jogar lá não vai ser fácil, a distância, Remo e Paysandu. E o Londrina é um time que caiu ano passado, está tentando voltar, então é um grupo dificílimo. O Ipiranga é o que tem menos tradição dos 4 no futebol brasileiro, mas é o que tá, né? Foi o primeiro do seu grupo aí, com um grande jogador ali na frente, que é o Neto Pessoa, goleador da Série C, um dos goleadores da Série C, junto com o William lá do Ferroviário. Então, é difícil para o Ipiranga. Não colocaria o Ipiranga entre os favoritos para subir, mas eu acho que dá para dar esperança, assim como tem esperança do Cruzeiro também ainda beliscar a 4ª vaga. 15 segundos para cada um. O Manhaco, até pelo tempo tá curto, concordo com tudo que o Manhaco falou. Beleza. O desafio, eu vou te fazer uma afirmação. Opa, vai lá. Eu faço uma afirmação para todos concordarem comigo. Acho que depois do gol de ontem, o Cruzeiro sobe. Ai. E eu ia dizer que o Neto, centroavante de Ipiranga, é uma grande pessoa, mas... Tá bem pensado, sobe. Mas olha só, né, o Cruzeiro, olha o prejuízo da gestão passada. O Cruzeiro começou com 6 pontos a menos. Hoje ele estaria disputando vaga na Série A. Estaria tranquilo, estaria tranquilo. Agora, sobre o Ipiranga, rapidamente, o Ipiranga tem um grande prejuízo, que ele vai ter que sair de Erechim e a Chapecó, e de Chapecó ele vai ter que ir 2 vezes a Belém do Pará. Isso é uma dureza, é um desafio. E 2 vezes em datas diferentes, né? Então a CBF podia fazer um ajuste e jogar domingo e quarta em Belém, jogar 2 fora na tabela, já ser dirigida, né? Para que facilitar amanhã? Eles têm muita coisa. Eles têm muita coisa para pensar. Né? E sem falar nisso. Que é eles que pagam, né? Que é a CBF que paga. O Ipiranga sobe, Simon? Acho que sim. Legal. Aliás, o Sobis é de Erechim, né? O Sobis é de Erechim. É verdade. No golaço dele lá do outro lado do campo, a bola sobe, depois desce, né? Um abraço, pessoal. Valeu. Este foi o Sala de Domingo. Fortes abraços. Tchau. Vem aí o Diori, hein? Vem aí o Diori com pré-jornada. E o Luciano Périco. Diori e Luciano Périco. E notícia na hora certa com o Eduardo Matos. Sala de Domingo. Parceria Unimed Porto Alegre, Calçados Pegada, Pão de Alho Santa Massa, Farmácia São João, Stil e São José Industrial. Teleentrega Farmácia e São João. Faça suas compras sem sair de casa. Mais comodidade e segurança para você. Acesse sãojoãofarmácias.com.br e faça seu pedido. Ou ligue 0800 870 7070. Teleentrega Farmácia e São João. Anote aí, 0800 870 7070. Ou acesse sãojoãofarmácias.com.br. Farmácia e São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão.
Neste Natal, valorize os instantes ao lado de quem você ama. Valorize cada segundo, cada abraço e cada momento. E valorize tudo isso com um presente especial. A Calçados Pegada preparou uma coleção inteira para você surpreender neste Natal. São modelos masculinos com a já reconhecida qualidade Pegada, além de uma novidade, a linha feminina, com modelos feitos em couro, com muito conforto e estilo também para elas. Neste Natal, escolha Calçados Pegada, o presente perfeito para quem quer conquistar. Você já conhece a farofa Santa Massa? Ela é divina. A farofa Santa Massa tem um sabor artesanal, é deliciosa, crocante, feita com óleo de coco, tem pedacinhos de cebola e ainda vem com uma linda embalagem Ziploc muito prática. Deu vontade? Então experimente já a farofa Santa Massa no churrasco ou em suas refeições e surpreenda-se. Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor na sua mesa. A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho e que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro. Nosso jeito de cuidar está cada vez mais único. 3 serviços da Unimed Porto Alegre, o Centro de Diagnóstico por Imagem das Unidades Shopping Total e Moinhos, o Centro de Oncologia e Infusão e o Laboratório. Acabaram de conquistar o nível de excelência, o mais alto da certificação de qualidade da ONA, Organização Nacional de Acreditação. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. A confraria do Pedro Ernesto no Show dos Esportes está de volta. Agora, de um jeito diferente, em formato digital. Ah, mas com o mesmo cardápio de sempre. Muita conversa boa sobre futebol com convidados especiais. Cada um na sua casa, todo mundo em segurança. Fique ligado no Show dos Esportes e acompanhe. Futebol e boas companhias continuam na confraria. Oferecimento Dália Alimentos e Amanco Vavin. Cremers alerta. Cuide da sua saúde, os médicos estão prontos para receber você. Notícia na hora certa, no sinal 2 horas. UTIs da região metropolitana de Porto Alegre estão com ocupação de 100% dos leitos privados. Planos de saúde subiram 4 vezes mais do que a inflação em 2020. Governo do estado recebe 8 recursos contra o mapa preliminar do distanciamento controlado. Ocupação de leitos de UTI por coronavírus em Porto Alegre é a maior em 74 dias. Mineração na Amazônia bate recordes e desmate nos últimos 2 anos avança sobre áreas de conservação. Mais de 650 vagas estão abertas em concursos públicos no Rio Grande do Sul. Mais de 15 mil médicos formados fora do país realizam neste domingo a primeira etapa do Revalida. Sobe para 19 o número de mortos em acidente com ônibus em Minas Gerais. Morre em Montevidéu o ex-presidente do Uruguai Tabaré Vázquez. Venezuela realiza eleições para a Assembleia Nacional, mais uma vez sob acusações de fraude. Após adiamento em razão do apagão, Macapá realiza primeiro turno das eleições municipais. Céu nublado em Porto Alegre, agora faz 20 graus. Previsão de tempo fechado aqui no estado. Cremers alerta. Os médicos estão prontos para receber você e atender com toda a segurança. Cremers em ação pela saúde. Trânsito. Movimento é tranquilo neste início de tarde em Porto Alegre, sem acidentes em atendimento pela IPTC. Nas rodovias gaúchas, trânsito fluindo bem, sem alerta de acidentes graves pela Polícia Rodoviária Federal. Com as informações do trânsito, Francine Silva. A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu as armas dos policiais militares que estavam na região onde as meninas Emily Victoria, de 4 anos, e Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos, de 7, foram mortas na noite de sexta-feira em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As 5 pistolas e os 5 fuzis dos PMs serão periciados. Os policiais também prestaram depoimento. As 2 meninas eram primas e brincavam na porta de casa da comunidade de Santo Antônio quando foram mortas a tiro. A Polícia Militar afirma que uma equipe estava fazendo um patrulhamento quando foram ouvidos disparos de arma de fogo. Segundo a PM, os policiais não dispararam.
O delegado Marcelo Marinho de Noronha, preso nesta sexta-feira por tráfico de drogas, produzia maconha em escala industrial, segundo o relato da Polícia Civil à Justiça do Distrito Federal. A declaração consta na ata da audiência de custódia, que determinou a prisão preventiva do servidor. Em uma chácara da família do policial, em São Sebastião, a Corregedoria Geral da Corporação apreendeu 128 pés de maconha. A mulher de Marcelo e os 2 filhos do casal também foram detidos. Eles vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Cremers, cuide da sua saúde. Os médicos estão prontos para receber você. Em razão da jornada esportiva, Notícia na Hora Certa volta na Rede Gaúcha Sat às 11 da noite. Boa tarde, bom futebol. Pré-jornada. Aquecendo a galera pro futebol da Gaúcha. Luciano Périco e Diori Vasconcelos. E aí, tudo bem? Boa tarde, 2h04. Seja bem-vindo ao Pré-Jornada entrando no ar na Gaúcha. Neste domingo de dupla Grenal em campo pelo Campeonato Brasileiro. 4 da tarde na Arena tem Grêmio e Vasco. 6h15 no Mineirão, Atlético Mineiro e Internacional. A dupla de olho no G4. O Inter buscando uma recuperação na temporada. O Grêmio, quem sabe pela primeira vez ingressando na zona de vaga direta a Libertadores do ano que vem. Diori Vasconcelos, um domingão de dupla Grenal imperdível no futebol da Gaúcha. Diori, boa tarde.